Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo do nosso canal Espiritualidade Católica. Você que é novo aqui, convido você a se inscrever, a deixar o legalzinho também. E você que já é membro, já é inscrito nosso, deixa o legalzinho. Você que é católico ou católica, tá bom? Deixa o legalzinho que vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo para outras pessoas também. Hoje nós vamos falar sobre a Divina Misericórdia, a devoção à Divina Misericórdia, e acredito que vai ser legal para você, que vai fortalecer mais ainda a sua fé, para que a gente consiga fortalecer a fé de outras pessoas também. É interessante que essas pessoas assistam esses vídeos também, mas para esse vídeo chegar até elas, é muito interessante você deixar o like, deixa o seu comentário aqui, porque aí o YouTube vai mandar para mais uma pessoa também. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, nós, vocês, confiamos em vós. Muito boa noite, meus amados irmãos e irmãs católicos. Muito boa noite, André, meu irmão. Boa noite. Muita alegria. Estamos gravando, né? Fazendo aqui mais um vídeo maravilhoso ao nosso público católico. E como você mesmo falou, nós já temos certeza absoluta que esse tema da misericórdia, esse vídeo da misericórdia de Deus, falando um pouquinho dessa dádiva divina, vai preencher os corações de muitas pessoas que estão nesse momento necessitados da misericórdia divina, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos e que a Divina Misericórdia esteja sempre presente nos vossos corações. Pois é. Vamos lá, vamos falar da Divina Misericórdia. Já iniciando, eu quero aqui fazer um bate-papo com o Leonardo, bem descontraído. E eu quero perguntar para ele, já entrando nesse tema, no assunto de hoje, o que é a devoção à Divina Misericórdia, o que isso representa para você e automaticamente para você de casa também, para nós cristãos. E você que se sentir à vontade pode colocar nos comentários o que é a Divina Misericórdia para você, como você vive esse momento de devoção à Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia, a gente aprende muito com ela porque ela é a esperança de Deus, André, para todos nós cristãos, né, cristãs, que buscam insistentemente a presença de Deus na nossa vida. Né? Que a misericórdia ela foi feita, né, eu creio que Deus pensou nela, justamente para aqueles corações que querem voltar para Deus, mas muitas vezes não tem aquela, vamos dizer assim, aquela capacidade de voltar por si só. Aí dependem, né, desse poder divino. É da oração, é daquela novena que faz, é daquela palavra que escuta, muitas vezes em alguma pregação. Entendeu? Então toca o coração e quando a Divina Misericórdia ela toca no coração, a pessoa se sente diferente. A pessoa, opa, alguma coisa mexeu comigo. Então a misericórdia de Deus é assim, maravilhosa, né, e nos faz voltar para Deus. E para mim é isso, para mim é tudo. Né, porque sem a misericórdia de Deus eu não sou nada, né, nós não somos nada. Então, ela nos ajuda a trilhar esse caminho de santidade, esse caminho que a gente cai, peca, volta, recomeça, tudo contando com a misericórdia de Deus. Né? E um momento marcante que eu posso aqui já detalhar para você é o momento que a gente vai até um sacerdote, né? Na presença, na pessoa Cristo, a pessoa de Cristo ali, e se confessa, por exemplo, né? Só um dos exemplos da Divina Misericórdia, que ali a gente tem aquele contato real, concreto com a Divina Misericórdia do Senhor Jesus, através daquele instrumento que é aquele homem, aquele sacerdote. Então, já senti isso várias vezes, né? Da misericórdia de Deus, por isso que eu estou aqui compartilhando. Acredito que você também, e muitos que estão nos assistindo já compartilhou desse momento. Mas, sobretudo, também na Santa Missa, né? A gente já falou muito bem aqui da Santa Missa, que é o ato sublime de misericórdia divina. Então, para mim, né? Eu tenho certeza que para muitos que estão nos assistindo, nosso público católico, a misericórdia de Deus é essencial para a nossa vida cristã. Com certeza. Aqui você vê a imagem de Jesus misericordioso. E eu vou, aqui está bem pequenininho, mas eu vou colocar a imagem aqui em algum lugar para que você veja, apesar de que você católico já conhece muito bem
essa imagem que está aparecendo aqui da Divina Misericórdia. Mas vamos lá, como iniciou a devoção, né? Todo mundo sabe, né? Todos nós católicos, nós sabemos que deu início a essa devoção principalmente com essa imagem através de uma freira, de uma irmã católica, Santa Faustina. Hoje ela foi canonizada pelo Papa São João Paulo II, na época João Paulo II. Sim. Foi canonizada pelo Papa João Paulo II e hoje é irmã, melhor, Santa Faustina, e não somente Irmã Faustina. A igreja conta que desde os 7 anos de idade, Santa Faustina, vou chamar de Santa já, né? Santa Faustina, ela tinha visões de Jesus, ela conseguia ver Jesus desde os 7 anos de idade. Era de uma família muito simples, ali por volta dos anos 1900 e alguma coisa, bem no início desses anos, e muito simples, tanto ela quanto a família dela também, e muito católica também, muito religiosa. Até que um dia ela se despertou para entrar no convento e ser freira. Mas aí os pais foram contra essa ideia. E os pais, como ela era de menor, os pais não autorizaram a entrada dela no seminário, no convento, para ser freira. E ela começou a viver a vida dela então de forma normal. Não estou dizendo que as freiras vivem uma vida normal, anormal, mas de certa forma diferente da vida que a gente vive aqui fora, né? Uhum. E ela passou a viver a vida dela de forma tranquila, normalmente, como todos nós. Ela trabalhou, a igreja fala que ela trabalhava em casa de família como doméstica, né? Prestando seu serviço para limpar as coisas em troca de um dinheirinho para ajudar no sustento da sua família. Mas aí, certo dia, e é só isso que eu não vou contar aqui a história de Santa Faustina toda, só mais um detalhe do início, por causa do início da devoção à Divina Misericórdia, foi quando um dia ela foi para a festa, foi para a balada, né? Se bem que a balada de antigamente é diferente, né? Das festas de hoje em dia. Mas ela foi para uma festa sim, festa normal como as pessoas vão hoje. E ela foi para essa festa, os pais já autorizaram, né? Ela já tinha um pouco mais de idade. E quando ela chegou nessa festa, ela estava lá na festa com seus amigos, com suas amigas, provavelmente. Mas aí Jesus apareceu para ela na festa, no meio da festa. E Jesus apareceu para ela e disse a seguinte frase para ela, né? Ele olhou para ela e disse: até quando eu irei ter paciência contigo? Ele fez essa pergunta para ela. Até quando eu irei ter paciência contigo? Até quando tu me desiludirás, né? Desiludirás, ou seja, até quando eu vou ficar iludido por ti? Até quando a minha paciência, enfim. E aí ela começou a sentir algo dentro de si, como a gente diz hoje em dia, né? Deu um migué ali com os amigos, eu tô indo para casa, não tô me sentindo muito bem, e saiu. E nisso ela decidiu, ela bateu o pé no chão e decidiu que não iria mais viver da forma como o mundo queria, vamos dizer assim. Ela não teve uma vida mundana, uma vida de perdição, uma vida pecaminosa. Ela ia para a festa de modo saudável. Mas não era o que Jesus queria para ela. Jesus queria que ela entregasse a vida inteiramente para Ele. Até quando eu irei ter paciência contigo? E a partir daquele dia, ela decidiu que iria sair de casa e que iria entrar no convento. Mas os seus pais não autorizaram. O que é que foi que ela fez? Ela contou somente para uma das suas irmãs e fugiu de casa e saiu, realmente. É só esse ponto que eu quero pegar, porque quando ela chegou no convento, ela bateu, a Madre Superior abriu a porta para ela. Isso não sou eu que estou dizendo, é a igreja que diz. E a superiora, ela pediu para entrar, né, para fazer parte do convento. E a Madre Superiora falou assim: peça
ao dono da casa. Se ele autorizar, nós te aceitamos. E aí ela virou para Jesus e falou: tu me aceita aqui na tua casa? E ele aceitou. Ela virou para a irmã e disse: ó, irmã, ele me aceitou. A irmã sentiu uma verdade, enfim, sentiu que realmente era, e aí acolheu ela no convento. A partir daquele dia, ela passou a ter uma vida no convento normal, como iniciante. Não era ainda freira, porque existe um processo, mas ela recebia Jesus dentro do seu quarto, tinha visões, é tanto que tem um diário de Santa Faustina, coisas que ela escrevia, das visões que ela tinha, das conversas que ela tinha com o nosso amado Jesus. E é esse ponto que eu quero dizer, que a partir daí foi que começou a devoção através de Santa Faustina, a divina misericórdia. E Jesus apareceu certa vez para ela exatamente como está aqui. Mas antes de aparecer aqui, primeiro que ele apareceu para ela todo ensanguentado, como se a igreja disse que como se fosse como se ele estivesse na cruz ali, da mesma forma. Ela teve essa visão de Jesus. Mas aí quando ele apareceu para ela, exatamente assim, ele pediu para que pintasse um quadro exatamente como está, exatamente como ela viu. Né? A igreja fala muito bem sobre isso, porque está nas suas anotações, está no seu diário. E ela pediu para pintar o quadro, e é esse quadro que nós temos hoje da Divina Misericórdia. E com a frase: Jesus, eu confio em vós. Jesus, quando pediu, falou que era para ser contemplado, para ser adorado, para essa devoção ser muito forte, primeiro na capela dela, na capela lá do convento, e depois para que essa devoção se espalhasse pelo mundo inteiro. E é como está aí hoje, como nós hoje, católicos, somos devotos da Divina Misericórdia. Muito bem, eu não conhecia afinco essa história, muito bom aprender agora com você, né? E aí a gente reflete um pouquinho sobre a misericórdia de Deus, o quanto é necessário na vida do cristão você mergulhar na misericórdia. Porque se a gente pegar aqui, se a gente visualizar essa imagem da cruz de Nosso Senhor, as 5 chagas dele que derramou sangue por todos nós, a gente vai ver o retrato da divina misericórdia sobre nós, né? Esse grande, aqui está ilustrado numa pequena imagem, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, derramando sangue e água do seu lado aberto, seu peito, sobre todos nós. Então isso só significa uma coisa, André, que todo cristão que segue nosso Jesus Cristo certamente, né, precisa desse sangue, dessa água, dessa divina misericórdia, né? Então até quando, né? Assim como Jesus falou para Santa Faustina, até quando vai ter paciência conosco, né? Comigo, Léo, você, André, cada um está nos assistindo. Por que isso? Porque eu tenho certeza que o maior desejo de nosso Jesus Cristo é você perto dele. É você voltar a habitar na casa dele, pertinho dele, junto à Eucaristia, junto aos sacramentos, junto a tudo aquilo que a igreja pode nos proporcionar. Né? Então, assim como o filho pródigo voltou aos braços do pai, né, depois de ter se arrependido de coração, ele falou, né, a quem irei? Tenho que voltar ao meu pai, aos braços do meu pai, porque lá eu tenho conforto. Lá eu tenho aqueles braços que me acolhem de verdade, não é como o mundo. Então a misericórdia de Deus age bem nesse sentido. Nós vamos aprofundar. Eu quero só te devolver a pergunta que você me fez no início, né, sobre misericórdia. Quais foram, para você, André, os momentos mais marcantes, né, na sua vida, na sua trajetória, que você possa dizer aqui pra gente, que você sentiu a presença mesmo da misericórdia de Deus sobre a sua vida ou família? Fica à vontade. Eu, para ser sincero, essa pergunta, ela me gera, agora de última hora, né? Ela me gera muitas lembranças da misericórdia de Deus para comigo. Agora, de um modo muito especial mesmo, porque eu não vou falar, por exemplo, tem vários momentos de intercessão que é muito forte, muitos momentos também de uma privação, uma proteção, mas no sentido de uma privação de que algo de ruim acontecesse comigo, que entra também nessa questão. Mas o que eu quero destacar aqui é um momento que todos nós passamos.
todos nós, que eu passei, que Leonardo certamente já passou ou vai passar, que você certamente já passou ou vai passar, que é o momento de pecado. Um momento onde você realmente precisa, como o Leonardo falou muito bem, assim como o filho pródigo, precisa da misericórdia de Deus. Porque nós somos católicos, nós buscamos uma santidade, nós buscamos ser santo, mas nós temos que entender e reconhecer que somos pecadores também. Exato. Então, um momento muito forte, não um momento específico em si, mas aqueles momentos de situação de pecado, de que a gente se sente sujo, inundado pelo pecado. Muitas vezes não demasiadamente falando, né? Não tem nada assim de muito, sabe? Uma vida totalmente desregrada. Mas, diante da nossa luta diária pela santidade, a gente reconhece muitas vezes o nosso pecado, a nossa falta. E nessas horas é a hora que a gente mais entende a misericórdia de Deus. Não somente naquela hora de como disse, uma proteção de um acidente, uma privação de que algo aconteça ou qualquer outra situação mais incomum, mas no sentido espiritual, no sentido de pecado, de reconhecer como filho pródigo que errou, que somos pecadores. Senhor, eu errei, reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar. Eu acho que esse é um momento para mim, de modo particular, e se for o seu momento também pode colocar aqui nos comentários, não precisa você especificar se você não se sentir à vontade, mas se sentir à vontade, especifique para que nós possamos rezar também. Você que está numa situação de pecado, pode colocar aqui, se não quiser especificar, mas rezem por mim, que nós com toda certeza a gente vai rezar. Com certeza. Né? Porque é nessa hora que a misericórdia de Deus age, que a gente reconhece, a gente consegue ver nitidamente a misericórdia de Deus agindo na nossa vida. Então, para mim, é isso. É nos momentos de Fraqueza, de né? fraqueza, de escuridão. Você sentiu a misericórdia. Muito bem. Realmente faz todo sentido, né? Esse que você compartilhou. Foi uma pergunta assim, papá, né? O jogo, como ele falou no início, é o bate-bola, mas muito boa a tua resposta. Pessoal, é o seguinte. Eu tenho só mais uma situação a compartilhar, que também envolve o André, por isso que eu vou compartilhar rapidinho com vocês. É o seguinte. Nós mesmo já participamos, desde Coroinha, né? Já se conhece desde pequenininho. Participou de muito grupo de igreja, Coroinha, grupo de, enfim, louvor, carismática. Sim. Fomos seminaristas. Foram muitas experiências maravilhosas que nós passamos, né? Junto com nossos co-irmãos, no COV, por exemplo, enfim. Mas só posso dizer de coração o momento que eu senti ainda mais a misericórdia de Deus na minha vida, né? Foi quando a gente iniciou a vida espiritual mais forte, posso dizer assim, que foi com o Ministério Tempo Novo, né? Que a gente chamava de MTN. Por quê, Léo? Porque é o seguinte, logo quando o Ministério iniciou, né? A gente se reuniu com outras pessoas também, né? Logicamente não estão aqui, mas tinha outras pessoas, a gente formou aquele grupo bacana, né? Que estava ali na evangelização e início de missa, né? Antes da missa a gente fazia aquele momento com a comunidade São Brás, em outros lugares que a gente foi também, mas ainda está a comunidade de São Brás, que é a nossa comunidade de origem. E eu sentia muito, muito forte, né, a misericórdia de Deus, não só sobre mim, mas sobre o nosso ministério, né? No tempo, sobre a comunidade, porque a comunidade, ela, até um pouco daquele vídeo que a gente gravou, né? Ela não ficava dispersa, ela entrava mesmo naquela sintonia. Entendeu? Então a gente via ali muitas pessoas, até pela fisionomia da pessoa mesmo, a gente via que estava se entregando ao momento, que realmente estava buscando, naquele momento ali, se entregar na celebração eucarística. Então, mas muito além disso. Nas visitas que nós fizemos, em cada doente que a gente visitou, várias pessoas que fizeram parte do nosso grupo também, nosso ministério, né, que nos ensinou bastante sobre a misericórdia de Deus. Então, como você falou, não um momento específico, mas vários momentos dentro do Ministério do Tempo Novo também que eu me abri. Eu, Léo, né, teve essa experiência particular, né, falando por mim.
Eu tenho certeza que você também, mas a misericórdia de Deus entrou ainda mais no meu coração. E graças a Deus, é prova que estamos aqui hoje já, né, nesse segmento de missão, né? Eu encaro assim, um segmento de missão e hoje falando de misericórdia, né? Você mesmo falou de Santa Faustina. Ainda quando ela era criança, né? Teve toda a sua trajetória de criança, mas teve uma hora que ela resolveu adentrar num convento e se entregar totalmente a Deus, né? Essa é uma vida da freira, de uma das santas da igreja. Então acho que é isso que Jesus nos convida hoje, assim como um filho pródigo, né? A voltar cada vez mais para Deus, porque só assim seremos agentes, posso dizer assim esse termo? Acho que posso. Agentes da misericórdia divina para outras pessoas também. Isso aí. Pois é, e você pode colocar também aqui nos comentários a sua experiência com Jesus pela sua divina misericórdia. É isso aí. E como o Leonardo falou, sobre o filho pródigo, nós vamos ler aqui, nós vamos meditar um pouco essa palavra sobre o filho pródigo. Mas antes até da própria meditação, eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus para a nossa vida é para nos acolher como pecador e para nos ajudar a transformar aquilo que é pecado em graça, em santidade. A misericórdia não é para a gente se apegar no sentido de que eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus é misericordioso. Porque a misericórdia ela não anula a justiça de Deus. Exatamente. Ela não anula aquilo que a verdade, como é a palavra? A justiça mesmo, né? Justiça de Deus, né? A justiça de Deus, porque Deus é misericordioso, sim, mas ele é justo. Ele precisa cumprir a justiça. Então a gente tem que observar isso, não continuar. Se você está numa vida pecaminosa, numa vida de pecado, eu vou continuar porque no final das contas eu vou clamar pela misericórdia depois que já estiver velhinho, né? Mas como Jesus mesmo falou para Santa Faustina, até quando eu irei ter paciência contigo? Porque da mesma forma que Deus, que Jesus, ele tinha uma missão para a irmã Faustina, hoje Santa Faustina, ele tinha uma missão para Carol Wojtyla, hoje São João Paulo II, ele tinha uma missão para o Bento XVI, enfim, para as pessoas de modo geral. Ele tem uma missão para mim, tem uma missão para Leonardo, e ele tem uma missão para você também, ele tem um chamado para você também. São João Paulo II é uma frase que a gente repete muito aqui, né? Que ele diz assim, que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama um pecador. Né? Ele rejeita o pecado, mas ele é um pecador, ou seja, porque ele é misericordioso. E a misericórdia dele está batendo no teu coração agora pedindo você, o seu nome. Né? Até quando eu irei ter paciência contigo? Ele está chamando você para a missão que ele tem para você. Certeza. É isso? Certeza. Então, só antes mesmo da meditação do Evangelho. Mas vamos lá, hoje, Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32. É um pouco longo, mas é interessante a leitura completa do 11 ao 32, para a gente ter um entendimento melhor daquilo que nós vamos meditar. E nós vamos fazer a leitura com calma, com tranquilidade, com muita serenidade, para que você possa entender, e você pode nos acompanhar na sua Bíblia também. Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse para o seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia,
partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo uma vida pecaminosa. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Vou me levantar e irei à casa do meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Ele ficou bravo e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir alguma ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou todos os teus bens com meretrizes, logo lhe mandas matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Forte evangelho, hein? Evangelho muito forte, né? É uma passagem muito interessante, porque trata também da misericórdia de Deus. Como disse, isso não anula a justiça de Deus. Para nós, para mim, para você, para ninguém. Mas é bem nítido que Deus, que Jesus é misericordioso. E trata a gente com misericórdia, como o Leonardo falou, como eu falei também. Lembra que eu falei? Muita gente está ali naquela situação de pecado, quando o Leonardo me perguntou sobre o momento mais forte, mais marcante da misericórdia de Deus para a minha vida. E é justamente isso, quando você está ali atolado num pecado, como o filho pródigo, que era um pai com 2 filhos, né? Falando agora, sendo mais específico do Evangelho, era um pai com 2 filhos, ou seja, uma família unida, uma família feliz, até que o mais novo, pede suas contas: eu quero curtir minha vida, né? Eu quero viver da forma que eu quero, da forma que o mundo quer que eu viva. Ele saiu, pegou seus bens, o pai repartiu a fortuna, porque era rico, e deu a parte do filho mais novo. Você quer a sua parte? Aqui está a sua parte. Pode curtir. Você quer curtir? Pode curtir. Mas eu acredito que todos os dias aquele pai rezava pela volta do seu filho, pela conversão do seu filho. E acredito que assim como Deus, que é Pai, que é misericordioso, todos os dias, ao entardecer, ia conversar com Adão e Eva, ia ter com Adão e Eva. Acredito que todos os dias, ao entardecer, esse pai botava a cara na janela, a cara na porta, ia na varanda e olhava para ver se encontrava, se aquele filho estava voltando. Acredito que antes de sair para o trabalho, para a lida, para a roça, esse pai olhava para a cancela lá de entrada para ver se seu filho voltava. Eu acredito que no horário do almoço, quando o pai ia para casa almoçar, ele olhava, porque ele é misericordioso.
E ele sabia que a qualquer momento aquele filho poderia voltar, mas que quando voltasse ele iria fazer justamente aquilo que ele fez, acolher com misericórdia, não olhando o pecado, não olhando tudo aquilo que ele fez, porque o irmão julgou. Esse teu filho que gastou tudo com meretrizes, com prostitutas, com uma vida totalmente desregrada, se trata assim com uma festa, com um banquete, matou um novilho gordo, mas comigo nunca me deste nada para eu gozar com os meus amigos, para eu compartilhar com os meus amigos. E certa vez, certo dia, esse pai olhou, é tanto que o próprio evangelista fala, na verdade o próprio Jesus fala, avistou de longe. Por que avistou de longe? Porque ele estava na expectativa. Assim como Jesus ficou na expectativa, como nós falamos inicialmente com Santa Faustina. Até quando eu irei ter paciência contigo? Assim como a Deus ele tem uma expectativa de que você que está desviado, você que está um pouco afastado das suas funções eclesiais, eu vou dizer assim, porque a igreja é uma eclésia, né? Muitas vezes você é um tocador, assim como eu que ajudo tocando violão na missa, de vez em quando, assim, nos domingos que eu sou escalado, Leonardo, ministro da palavra, ministro de música também, juntamente comigo. A nossa missão aqui de levar essa palavra através também da internet. Assim como Deus ele tem uma expectativa até mais para frente com relação a gente, um novo chamado, um novo sim, ele tem com você também. E ele agiu de misericórdia porque ele não olha o nosso pecado. Como eu falei inicialmente, uma frase do Papa João Paulo II, que Deus ele não gosta do pecado, ele rejeita o pecado, abomina, mas ele ama o pecador. E aquele pai amava o filho a tal ponto de todos os dias, de manhã, meio-dia, de tardezinha, de noite, deu insônia, vou botar a cara aqui na janela, para ver se não vem uma luzinha ali piscando, se não é meu filho voltando. E quando aconteceu a volta desse filho, a misericórdia aconteceu. Ele o acolhe, ele veio de longe. E acredito que ele não ficou esperando o filho chegar, ele foi ao encontro, como diz aquela música, né? Quanto eu esperei, ansioso, queria te ver. E no final diz assim, me acolheu num abraço de pai. Não perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. De Valmir Alencar, né? Isso. Mas olhando os meus olhos, somente me amou, e ao me beijar, como diz no Evangelho, me acolheu num abraço de pai. Pegue essa música e reflita, que ela conta justamente essa história. O nome da música é Abraço de Pai. Abraço de Pai, isso. Abraço de Pai. Valmir Alencar. E Jesus ele tem esse sentido conosco de misericórdia. Ele age conosco com misericórdia. Mas a misericórdia é diferente, ou melhor, não anula a justiça de Deus. A misericórdia é porque está ali o tempo todo batendo na tua porta. Muitas vezes esse vídeo aqui é o vídeo que vai dar uma virada de chave na tua vida. No sentido de você dizer o teu sim para Deus, o teu sim para Jesus, o teu sim para a igreja. Amém. Porque a igreja precisa de servos, precisa de pessoas para servir. E a misericórdia é isso, é a tua hora de dizer sim, é a tua hora de voltar, você que está afastado, e dizer sim ao teu chamado. Muito bem, isso aí. Então volta para Deus, né? Isso aí. Pois é. Esse evangelho é muito, como comentei, muito forte, e todas as palavras que o André acabou de falar aqui faz todo sentido, né? Essa expectativa de Deus em ver você voltando para Ele. Tem uma frase aí no Evangelho, André, que você proclamou aí, que o pai fala, né? Este meu filho estava morto e voltou a viver. Olha só a ótica de Deus, olha só o olhar de Deus sobre o pecado, sobre uma vida afastada dele.
sobre uma vida com total desunião. Aí ele considera como uma morte. Será que aquele filho pródigo ele estava morto fisicamente? Não, não estava. Mas espiritualmente, a sua fé, a sua aproximação do Pai, da misericórdia, a sua aproximação de Deus estava muito longe. Muito longe. Então Deus, ele tem esse carinho. Estava longe. Então Deus, ele tem esse olhar para com o seu filho. Ele quer perto. Ele não quer que aquele filho esteja longe da graça dele. Ele quer pertinho da misericórdia. Assim como ele quis com Santa Faustina, assim como ele agiu na vida de todos os santos. Assim como ele quer que eu, Léo, o André e você, como o André acabou de falar, e você que está também nos assistindo, volte-se cada vez mais para pertinho dele. Porque ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, para esse pecador, ele precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Porque o pecado, ele incomoda bastante Deus. Ele sabe que você está numa vida, num nível ali de vida, que você, aparentemente para os outros, não é isso, André? Aparentemente para os outros, você está ali em festas, está indo para não sei onde, enfim, vivendo aquela vida mundana, transmitindo aquela alegria falsa, que só o mundo pode te dar. Isso o mundo te dá, alegrias falsas, prazeres falsos, certo? É só você se afastar de Deus. Mas esse evangelho vem nos ensinar que Jesus, ele está sempre ali, como o André estava falando. Ele está sempre ali olhando naquela portinha. Aquela portinha para dizer assim, sabe que meu filho está vindo? Sabe que meu filho, ele está se convencendo que ele não pode viver sem mim? Eu posso viver sem ele, mas ele não pode viver sem mim. Né? E ele começa a interceder, ele começa a desejar essa volta. É essa volta que Deus está desejando para você, meu irmão. Para nós cada vez mais. Porque quanto mais a gente que está num projeto desse de evangelização, se voltar o coração para Deus, mais ainda nós temos que voltar. Por quê? Porque Satanás ele vai tentar, de todas as formas, afastar a gente, por exemplo, desse projeto de evangelização. Por quê? Porque, como o André falou, você pode estar ouvindo uma só palavra dessa aqui, que nós estamos dizendo, e você pode se sentir no coração a misericórdia de Deus e voltar para o Pai. Você acha mesmo que Satanás, que o reino das trevas, quer que você volte para Deus? Meu irmão, com certeza que não. Com certeza absoluta que não. E o quanto ele puder fazer para te afastar dos planos de Deus, do caminho e da misericórdia divina, ele vai fazer. Mas cabe a mim e a você a refletir toda essa palavra do Filho Pródigo e entender que nós somos cristãos, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos voltar cada vez mais para Deus, porque é nessa volta que você encontra a misericórdia. Longe de Deus você não vai encontrar a misericórdia. Mas quando você volta, quando você fala, nossa Senhor, realmente eu estou nesse momento de ilusão na minha vida, né? Em bebedeira, em farras, em tantas coisas que me afastam de Ti. Eu estou nesse momento. E quando você cai na real, como a gente fala, né, André? Quando você cai na real, você sente aquele vazio que só o amor de Deus pode preencher. Então, com certeza, é a misericórdia, é o amor de Deus, é a ternura do Pai, que espera ansiosamente o Filho voltar, né, do mundo, desse mundão que só tem fantasias a oferecer. Volta, meu filho, volta a misericórdia. Eu estou de braços abertos esperando, com toalha, com calçado, com anel para te presentear, para dizer que você é meu filho amado, você é meu filho precioso, e que você não precisa dessas besteiras que o mundo te oferece. Então, se você está escutando isso, se você já escutou as palavras do André também, e tocou no seu coração, procure, volte para a igreja. Procure pessoas que realmente possam te ajudar no teu discernimento vocacional, na tua caminhada. Se você é um leigo, para ser leigo, vá ser leigo, um leigo santo dentro da igreja ajudando. Vá, busque em adoração ao Santíssimo Sacramento, o único momento de adoração dentro da igreja. Fale, Senhor, eu estava tão afastado de Ti, mas a Tua graça me tocou. Eu vi um vídeo, eu vi uma pregação de um padre, eu vi tantas coisas, Senhor, que falaram do Teu nome para mim, e com certeza eu voltei, vou ficar, e vou prosseguir na minha caminhada, junto à Santa Igreja, vou buscar pelos sacramentos, vou buscar por uma vida cristã verdadeiramente autêntica diante de Ti. Meu irmão, posso te garantir uma coisa, você vai notar, porque eu já passei por isso, o André já passou por isso também,
Por isso que a gente tem autonomia em dizer que quando você passa por essa experiência, certo, de retorno a Deus, aí você vai ver o quanto a tua vida estava vazia. E você pensava que você estava no mar de rosas. Você pensava que você estava num parque de diversões. E na realidade, fora de Deus, ou melhor, afastado do nosso Jesus Cristo, a pessoa só estava num momento de deserto, pensando que estava numa vida maravilhosa. Mas ele viu que a maravilha é estar perto da misericórdia de Deus, porque ali ele está protegido, ali ele está em sua casa, ali ele está perto do seu pai, ali o pai vai cuidar dessa pessoa, dele, de todas as formas melhores do mundo, que realmente dá alegria e dá prazer em ser cristão. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, que nosso irmão aqui acabou de proclamar, e explicou também muito bem. Foi o que aconteceu. Então você não quer que aconteça isso na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Então volte-se para Deus, volte de coração cada vez mais para a igreja, para o nosso Jesus Cristo, que eu te dou plena certeza que você só tem a ganhar. Larga isso aí que não presta de mundo, de bebedeira, larga esse negócio. Isso aí não vai te levar a nada. Muito ao contrário, vai te levar aos piores momentos da sua vida. Tira tudo isso da sua vida e volte totalmente seu coração para Deus, e você vai ver a divina misericórdia agir na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. É isso aí. Vamos fazer um momento oracional agora, levando em consideração tudo que nós partilhamos aqui. Mas antes, convido você a deixar o like, deixa o legalzinho, não sai sem deixar o legalzinho. E você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo para outras pessoas também. Comenta aqui a sua experiência com a misericórdia de Deus e que Deus te abençoe. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe, abençoe você e a sua missão, a sua caminhada, te fortaleça nós também aqui, pela Espiritualidade Católica. Você pode nos ajudar também fortalecendo, deixando legalzinho, deixando um comentário, compartilhando também. Quem não é inscrito, se inscrevendo em nosso canal também. Peço a oração de vocês para com a gente e nós iremos estar em oração por cada um de vocês também. O que eu posso fazer, o que o Leonardo pode fazer é orar por você, porque a gente não pode fazer algo de tão mais concreto a não ser gravar um próximo conteúdo para colocar aqui algo de concreto. Mas você, além de orar por nós como algo concreto, você pode fazer a tua ação também, que é simplesmente clicar no legalzinho, porque vai divulgar esse vídeo para outras pessoas também. Não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação também, e que o Senhor nos abençoe e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Graças a Deus. Amém.